Glória a Deus. O Espírito Santo é maravilhoso. Glória a Deus. Eu e o John, nós não combinamos no que nós iríamos pregar, mas eu quero pregar justamente naquele ponto que ele falou, que Deus é um Deus de relacionamento. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Gostaria de ler 3 textos, mas você pode abrir só no primeiro, em Gênesis capítulo 5. Gênesis 5 e 22. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Glória a Deus, aleluia. Estou muito feliz essa noite. Glória a Deus, o Espírito Santo, o poder de Deus se fez presente, ainda está aqui. E você pode continuar glorificando, né, Carolyn? Glória a Deus, aleluia. Amém? Diz assim: depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Próximo texto que eu vou ler é em Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Se você não quiser ler, não tem problema. Hebreus 11, 5. Glória a Deus. Pela fé, Enoque arrebatado. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. O último texto é em Judas, capítulo 1, versículo 14. Judas 1, 14, diz assim: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Aleluia. Gostaria de falar um pouquinho de Enoque. Enoque foi o sétimo depois de Adão, e já sendo o sétimo depois de Adão, ele já profetizou de coisas bem futuras. Ele foi um bebê em relação aos patriarcas, ele viveu só 300 anos, 365 anos, enquanto Matusalém viveu 969. Mas uma descrição que ressalta na Bíblia é que ele andou com Deus, e o testemunho dado a ele é que ele foi um homem que agradou o coração de Deus. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso essa noite. Que além dele ser um homem que agradou a Deus, e isso é muito possível nos dias de hoje, ele foi um homem de Deus. E tem alguns pontos na Bíblia que eu gostaria de ressaltar. Eu não quero falar aqui como ser um segundo Enoque, mas como obter essa experiência de obter o padrão de ser uma pessoa, um cristão, que ande com o autor do mundo. Na nossa vida cristã, nós nascemos, nós crescemos, nós nos desenvolvemos, só que aonde fica o Espírito Santo nessa parte da nossa vida? Porque a deixada do Espírito Santo aqui na Terra foi um fato universal, mundial, que Jesus se ascendeu, ele quis deixar uma outra pessoa aqui na Terra, e é justamente esse fato, ele deixou outra pessoa, um consolador, uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que fala, uma pessoa que ouve. Hoje, o Espírito Santo, na nossa vida, na vida cristã, é tão real quanto Jesus naquela época. Ele é uma pessoa que tem os seus sentimentos, você fala, ele ouve e fala com você. O evangelho, para muitos, é loucura. E qual que é a característica de um louco? É andar falando sozinho. Só que a gente não fala sozinho, a gente fala com o Espírito Santo, que foi a pessoa que Jesus Cristo deixou aqui para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia caracteriza que o mundo não tem o Espírito Santo, porque o mundo não conhece o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos várias coisas. Nós somos eleitos de Deus, nós somos sacerdócio, nós somos escolhidos, filhos de Deus. Mas se nós agimos como mais um neste mundo, nós seremos mais um. E se nós agimos como quem não conhece o Espírito Santo, nós seremos como o mundo que não conhece o Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, que é o Espírito Santo que leva a nossa oração, que traduz a nossa oração com gemidos inexprimíveis. E se nós agimos com o Espírito Santo como ele não
como se nós não conhecêssemos Ele, nem a nossa oração chega aos pés de Deus. Então, o fato de conhecer, e não só conhecer, mas tratar o Espírito Santo como uma pessoa que você tem um relacionamento, que você fala, e ele ouve você fala, é uma característica, um aspecto muito importante para aquelas pessoas que querem andar com Deus, andar com o autor do mundo, assim como Enoque. Glória a Deus. Já que eu falei de oração, gostaria de ler um texto um pouco grande, fica em Gênesis capítulo 18. São 10 versículos. Vou esperar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Gênesis 18, versículo 23. Diz assim: Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Abraão estava conversando com Deus sobre Deus destruir Sodoma. Ele diz assim: E se houver 50 justos na cidade de Sodoma, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, Abraão falando para Deus, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com a justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: Sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: E se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: Se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu: Por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: Não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: Se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: Agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: E se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: Por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: Não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados ali? Ele respondeu: Por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar, Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. O que acontece aqui é mais ou menos o que acontece também com Jeremias, com Abacuque e com Moisés. Jeremias disse no capítulo 21, de uma tradução, chama A Mensagem, ele diz assim: Deus, o Senhor está certo e faz as coisas certas, e não posso discutir sobre isso. Mas eu tenho algumas perguntas. Naquela ocasião, Jeremias estava duvidando de uma atitude de Deus. Abacuque diz assim: Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Até quando eu vou falar aqui falando sozinho, Senhor? E no caso de Moisés, foi um pouco mais ousado ainda. Deus falou que ia enviar um anjo na frente deles no deserto. Ele falou assim: negativo, anjo não, quero o Senhor. Deus falou que ia matar o povo. Ele falou de novo: negativo. E isso mostra um Deus de relacionamento. Um Deus em que você pode falar assim: ó, Deus, eu penso assim. E nesses 4 casos, houve alguma coisa muito em comum, que eles reconheceram o estado deles, o estado de ser pó. Como Abraão fala assim: ó, eu não sou nada, mas Senhor, me responda. Isso mostra um Deus de diálogo, um Deus de conversa, um Deus que você fala: Deus, vamos lá. Isso não é um novo jeito de orar, um novo jeito de falar com Deus, uma nova doutrina. Isso, na verdade, é a Bíblia. A Bíblia de um Deus que, no princípio, na criação, vinha todas as tardes falar com Adão. Um Deus que procura falar com seus servos, não importa a maneira como eles estão, mas um Deus que quer falar, um Deus que quer conversa. Isso é uma característica de um Deus de relacionamento. Glória a Deus. Aleluia, Jesus Cristo. E nesse novo jeito que estou falando aqui, demanda, além da sua personalidade, demanda de atitude. Atitude foi o que aquele paralítico falou: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele teve atitude para chegar a Deus, a Jesus.
Atitude dos amigos que levaram aquele paralítico. Eles poderiam falar, é muito difícil isso, tem muita gente ali, não vai dar, hoje não vai dar, mas vamos tentar outro dia. Mas isso demonstrou uma atitude. João foi o discípulo que Jesus mais amou, mas foi Pedro que experienciou um dos maiores milagres. Isso mostra que milagres na sua vida não dependem só do amor, mas depende da sua atitude. A atitude que você chega ao Santo dos Santos, a atitude do jeito que você fala com Deus. Glória a Deus, aleluia. Não é colocar Deus na parede, é conversar com Deus. É a Bíblia. E as maiores experiências que você vai ter falando com Deus, não vai ser aqui, vai ser no seu anonimato. Vai ser no seu quarto, falando com Deus, o seu amigo, falando com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E para obter esse status de uma pessoa que anda com Deus, além de tudo isso, ele é chamado para a santidade. Ser santo significa ser separado. Ele é chamado para uma decisão. É quente ou frio? Ou é amigo do mundo, ou inimigo de Deus. Ou é sim ou é não, é decisão. É santificai-vos. Quem comigo não se ajunta, espalha, disse Jesus. Ou é filho de Deus, ou é filho do pecado. O crente é chamado todos os dias para uma decisão. Ou o pecado, ou a santidade. Ou o pecado, ou a palavra. Ou o pecado, ou a presença de Deus. Glória a Deus. E gostaria de terminar falando de Enoque. Enoque foi o que menos viveu, 300 e poucos anos. E naquela época, viver muito significava ter muito respeito. E não foi uma decisão de Enoque ser arrebatado, não ver a morte, mas foi uma decisão de Deus. Mas foi uma decisão de Enoque ter a vida dele andando com Deus e se abstendo de todas as coisas que não agradavam a Deus para agradar a Deus. Foi uma decisão dele. Ele decidiu tirar todos aqueles anos que ele teria de respeito na terra. Ele teria mais, comparando com os que viveram, ele teria mais uns 700 anos, 600 anos. Ele decidiu tirar esses 600 anos, que é coisa passageira, coisa terrena, para ficar com Deus, ser arrebatado, não ver a morte. Aleluia. E é o que nós devemos fazer. Nos abster das coisas terrenas, nos abster de sonhos que não agradam a Deus, e decidir, nós já temos a palavra, nós já temos o Espírito Santo, nós já temos Jesus, eu quero ficar com a palavra, eu quero me abster das coisas terrenas, eu quero servir a Deus. Glória a Deus, está tudo pronto. Está tudo pronto. Nós temos Jesus, nós temos a Bíblia, nós temos a igreja, nós temos a comunhão, todas as coisas já cooperam para o bem, nós somos mais que vencedores, nós somos sacerdócio real, nação escolhida, barro na mão do olheiro, filhos de Deus. O que nós queremos mais? O que nós precisamos mais? O que nós queremos? O que nós precisamos? Que Deus desça aqui, nós temos já essa comunhão, o Espírito Santo de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Enoque foi arrebatado, e ele escolheu andar com o autor do mundo. E quando você escolhe andar com o autor do mundo, o que acontece? Ele te livra das coisas futuras, das coisas ruins futuras, no caso que aconteceu com Enoque, a morte, mas te prepara para coisas extraordinariamente maiores, que foi o céu, muita glória, muita bênção. Não estou falando só de profissão, de bênção, de dinheiro, também, mas Deus é muito mais que isso. Deus é muita glória, muito poder, a presença deles invadindo o nosso ser. Glória a Deus. Aleluia, Jesus Cristo. E para finalizar, gostaria de falar também da palavra que é pregada aqui. A primeira vez que eu preguei no culto de jovens foi sobre prestar atenção na palavra. E naquela parábola que Jesus disse sobre a semente, ele usa o mesmo tipo de semente, mas para vários tipos de solo. O problema nunca estará com a semente, que é a palavra. O problema sempre esteve e sempre estará com o solo, que somos nós. Nós temos que ficar muito atentos no que o Espírito Santo diz à igreja.
além de profecias, de oráculos do céu, Deus pode, através do pregador, dar a resolução do seu problema para amanhã. Então, isso poupará muito nosso estresse e nós viveremos de acordo com o que Deus diz à igreja e assim nós andaremos com o autor do mundo. Glória a Deus. Que o Espírito Santo fale melhor nos vossos corações. Amém. Glória a Deus.